Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e vamos começar hoje a falar de indicadores de endividamento. Eu sempre sugiro que, se for possível, você acompanhe com os slides ou com o vídeo. Mas se não der, esta aula é possível que você compreenda bem apenas ouvindo, tá? E lembrando, se você quiser e preferir aumentar a velocidade, eu não me importo. Então vamos lá. Os indicadores de endividamento também são conhecidos como estrutura de capital ou estrutura de financiamento. Eu estou observando a quantidade e a qualidade da dívida da minha empresa. E se ela opta por se financiar com dívidas, que são os passivos, né, o passivo circulante e o exigível a longo prazo, ou pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio formado pelo capital dos sócios e pelos resultados obtidos no decorrer de sua atividade, tá? Então a gente vai estar olhando o lado do passivo, ok? E aí nós vamos observar a sua quantidade e o nível de endividamento. Ela está muito endividada. Como é que eu sei que ela está endividada, tá? Vamos observar se ela prefere esse capital de terceiro ou dos sócios e qual a distribuição das dívidas ao longo do tempo. Se ela tem muitas dívidas de curto prazo, se ela tem muitas dívidas de longo prazo. E nesses indicadores, nós vamos partir da perspectiva de quanto menor, melhor. Quanto menos endividada, melhor. Nos indicadores de liquidez que vimos antes, nós temos que quanto mais líquida, melhor. Nos de endividamento, quanto menor, quanto menos endividada, melhor. Ok? E o que a gente faz? Nós observamos, nós relacionamos o capital de terceiros, que chamamos de passivo exigível, e é o somatório do passivo circulante mais o passivo não circulante, nossas dívidas, com o capital próprio, certo? E aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é que, sob a ótica do lucro, vocês sabem que pode ser vantajoso a empresa adotar capitais de terceiros se este for menos caro. O que significa ser menos caro? Às vezes é mais oneroso pagar dividendos, porque para os sócios os dividendos são mais arriscados. Então eu tendo a remunerar melhor os sócios do que as minhas dívidas. As dívidas elas tendem a ser mais baratas, os juros das dívidas podem ser mais baratos em relação aos dividendos, tá? Então, em alguns momentos, sim, endividar-se pode ser mais vantajoso para a empresa. Entretanto, as dívidas ou o nível de endividamento é um indicador de risco para esta empresa. Por quê? Porque quanto mais endividada, maior comprometimento financeiro eu tenho com meus juros. E isso pode limitar minhas decisões, tá? Porque os juros eu tenho que pagar sempre, independente da minha empresa ter lucro, independente da minha empresa ter caixa. Eu preciso pagar o principal e os juros, tá bem? Enquanto que os sócios eles apenas são remunerados quando existe lucro, geralmente, né? E vai um percentual do lucro. Então, muitas vezes, quando a empresa tem prejuízo, ela não paga. Por sua vez, quando eu tenho dívida, eu tenho que pagar o principal e tenho que pagar os juros, independente de eu ter lucro, independente da minha gestão, tá? Então, por isso que o endividamento é mais arriscado, porque eu tenho que pagar de todo jeito, enquanto que a remuneração dos sócios muitas e muitas vezes está atrelada à existência de lucro e condições de pagamento, ok? Vamos lá. E aí, com isso, eu entendo, é comum e é tradicional nós partirmos do pressuposto que empresas mais endividadas correm maior risco de falência. Entretanto, a falência da empresa, ela não decorre simplesmente de dívidas, ela vem da má gestão, de um quadro de projetos fracassados. O que são projetos fracassados? Eu tomei um empréstimo, eu peguei um recurso da empresa, investi em um projeto, em um novo produto, em um novo serviço e ele só deu prejuízo. Isso é um projeto fracassado. E decisões inadequadas, tá? Então, a dívida em si, ela não diz muita coisa, ela é um reflexo de decisões erradas. Pode ser um reflexo de decisões erradas, ok? E aí,
chamamos a atenção que recorrer a dívidas para complementar o capital próprio, ou seja, para aumentar a minha empresa, geralmente é bom. Eu peguei um empréstimo, eu tenho um bom projeto, eu quero fazer uma expansão da minha empresa e é mais barato pedir recursos de terceiros e eu vou conseguir gerar fluxo de caixa para pagar. Isso é bom. Entretanto, quando eu recorro a dívidas para pagamento de dívidas já existentes, isso é ruim. Eu faço refinanciamento de dívida ou eu tomo novos empréstimos e financiamentos para pagar dívidas atuais ou que estão para vencer. Isto é um péssimo sinal. Isso não é um bom sinal, ok? E aí, o que é que eu tenho? A perspectiva de que o passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo, geralmente eles são utilizados para financiar ativo circulante. Eu não quero que minhas dívidas de curto prazo financiem ativos de longo prazo. Por quê? Porque eu quero que os meus ativos se tornem dinheiro ou recursos para que eu pague suas dívidas, minhas dívidas. Se eu estou financiando com passivo circulante ativo de longo prazo, ele só vai se tornar dinheiro provavelmente a partir do ano que vem. Como é que eu faço isso para dívidas que eu tenho que pagar esse ano? Ok? E o que é que eu espero? Eu espero que passivo não circulante e dívidas de longo prazo sejam normalmente utilizados para financiar esse ativo não circulante em conjunto com o patrimônio líquido. E, se possível, esse passivo não circulante também financia o ativo circulante, porque aí eu vou ter maior tempo de girar esse ativo este ano para ter recursos e pagar as minhas dívidas, tá? Então, em síntese, é bom que passivo não circulante financie o ativo circulante, porém, não é bom que o passivo circulante financie o ativo não circulante, tá bom? E aí, melhor que as dívidas sejam sempre de longo prazo, para que haja tempo de gerar recursos para o seu pagamento. Então, eu sempre vou preferir dívidas de longo prazo em relação às dívidas de curto prazo, ok? Lembrando sempre que um dia essas dívidas também serão pagas. E quais são os indicadores que nós estamos trabalhando ou que nós vamos trabalhar? Nos basearemos em 5: participação de capital de terceiros sobre os recursos totais ou passivos totais, relação de capitais de terceiros sobre o capital próprio, composição do endividamento, que a gente chama de qualidade da dívida, imobilização do PL e imobilização de recursos não correntes. E aí vamos dar uma olhadinha nesses indicadores. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais, o que a gente vê? Esses indicadores eles são muito intuitivos. Então, capitais de terceiro, quem são meus capitais de terceiros? Passivo circulante, mais o passivo não circulante. Quem são os recursos totais? Bem, dentro do patrimônio líquido, eu posso observar os recursos totais pelo total do passivo ou pelo total do passivo, já que esses totais são iguais. Então, o que eu vejo aí? Dos meus recursos totais, do meu ativo total ou do passivo total, qual é a parte ou percentual que é financiado por dívidas? Qual é a parte que vem de terceiros, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, ok? O próximo, relação capital de terceiros sobre o capital próprio. Eu vou observar, vou comparar o total do meu capital de terceiros, quem é passivo circulante e passivo não circulante, e vejo o tamanho dele comparado com o meu capital, o capital da própria empresa, o patrimônio líquido. Ok? A gente vai ver aqui o grau de endividamento ou a garantia do capital próprio para o capital de terceiros. Composição de endividamento, que a gente também chama de qualidade da dívida. Por quê? Quanto mais longas as dívidas forem, ou eu prefiro dívidas que sejam de longo prazo, tá? Então, é melhor que eu tenha dívidas de longo prazo do que de curto prazo. Por quê? Porque de longo prazo eu vou conseguir gerar recursos, comprar, vender, ter lucro e pagar essas dívidas. Então, eu vou pegar
para o cálculo desse indicador o passivo circulante e dividir pelo total das minhas dívidas, passivo não circulante mais passivo circulante. E aí eu vou saber o percentual das minhas dívidas de curto prazo sobre as minhas dívidas totais, ok? Imobilização do patrimônio líquido. Essa imobilização a gente vai trabalhar, vai fazer uma comparação dos itens comprometidos ou que a gente antigamente chamava de permanentes, que são investimento imobilizado intangível, e comparo com patrimônio líquido. Por que isso? Porque eu espero que recursos permanentes financiem itens permanentes e que ainda sobre para investir em outros itens, tá? E aí eu expando esse patrimônio líquido para outros itens não correntes, tá? Que aí eu coloco aqui no denominador o passivo não circulante, somando ao patrimônio líquido, e vejo qual é a parte deles que está direcionada para o financiamento de investimento imobilizado intangível. E o que sobrar, maravilha, a gente vai financiar o ativo realizável a longo prazo e, se sobrar, o ativo circulante. Ok? Bem, eram esses indicadores que a gente ia falar. No próximo vídeo, nós vamos calculá-los. A gente se encontra. Um abraço e tchau, tchau!